Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigano Tarô e eu venho para tirar a mensagem deste momento. Vamos ver o que o universo, qual é o recado que ele quer nos passar nesse dia, quais as mudanças que nós devemos perceber, como nós devemos encarar os nossos problemas, os nossos desafios. Diga lá, universo. Qual é a melhor maneira de seguir todos os dias, mesmo às vezes a gente não vendo uma saída, não tendo uma solução? O 10 de espadas. O 7 de paus. Os enamorados. E o valete de espadas. Olha, saíram duas espadas. Espadas é pensamento. São pensamentos, de uma certa forma, o 10 são pessoas sentindo-se traídas, apunhaladas pelas costas, porque no outro baralho nós temos a pessoinha com todas as 10 espadas encravadas nas suas costas, né? E aqui também, só que ele tá bem, assim, sutil, que a gente não consegue ver. Então, é quando a gente tá cansado, quando a gente parece que nada dá certo, aí vem essa traição, a pessoa se sentindo traída. Pode ser que não seja propriamente uma traição, mas sim uma oposição do universo. A gente sabe que a gente sonha, a gente faz um projeto de vida, a gente tem os nossos objetivos, mas as coisas não acontecem passo a passo da maneira que a gente previu. A gente traça um caminho, mas a gente não sabe o que vai acontecer nesse caminho. E às vezes a pessoa estava tão confiante e ela sentiu-se traída, talvez até por algo que aconteceu do próprio universo, de uma energia negativa, de um impedimento de que ele conseguisse fechar aquele ciclo que ele tinha programado daquela forma, e nada aconteceu. E eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa ter pensamentos positivos, ter pensamentos no bem. A gente aprende que nós precisamos amar os nossos inimigos, mas isso não quer dizer que eu preciso conviver com eles. Então, às vezes a gente tem uma mágoa muito grande, fica no coração, fica na mente, e isso acaba nos atrapalhando, acaba desviando nossos pensamentos de algo bom que estaria por vir, e essas energias negativas acabam atrapalhando esse fechamento de ciclo. Mas a gente precisa estar sempre atento à nossa fé, aquilo que nós acreditamos, porque você pode fechar um ciclo não tão bom quanto você gostaria, como você tinha previsto, como você tinha programado, mas isso não quer dizer que você não tem um novo recomeço, um recomeço com mais alegrias, com menos desafios, com energias mais positivas, mas isso depende também de cada um de nós. Aí vem o 7 de paus, que o 7 de paus vem trazendo justamente esse acreditar. O 7 é o número da espiritualidade. E o 7 de paus é aquela pessoa que mais se defende do que ataca. Então, comparamos uma situação onde a gente só se defende e a gente não contra-ataca,
vamos nos espelharmos num time de futebol. Se o time todo recua e só se defende, ele não vai fazer gol, ele não vai sair daquele resultado. Ou pior, ele vai levar gol e não vai fazer. Então, assim é na nossa vida. Nós devemos estarmos sempre atentos aonde há um perigo, aonde a gente precisa ter uma defesa maior, mas a gente tem que ter muito mais fé. A gente tem que acreditar na nossa capacidade. A gente tem que acreditar no nosso poder. E principalmente o nosso poder de escolhas. Porque quando a parte que o universo precisa fazer, ele faz. A parte que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. E se você está preparado para acreditar que você é capaz, para acreditar no seu potencial, para acreditar naquilo que você pretende e você tem fé, você vai lá e você faz, você consegue. Não quero dizer aqui que sempre que você tenta alguma coisa, você consegue, mas isso faz parte. Quando a gente tenta algo e a gente se frustra, a gente tem que levar isso como uma experiência nova, uma experiência desafiadora, para você poder analisar onde foi que você errou e como você errou, onde você pode melhorar, aonde você deve melhorar. Aí vem a carta dos enamorados. A carta dos enamorados também, ela vem trazendo dúvidas. Então, às vezes, você fechou um ciclo muito mal, muito ruim, você não está acreditando no seu poder, no seu potencial, naquilo que você é capaz de desempenhar, e aí vem, para piorar um pouquinho, vem as dúvidas. Só que as dúvidas, a carta dos namorados, ele fala em parceria, ele fala em uma mão lavando a outra, digamos assim, né? E essa parte da dúvida, o que diz os enamorados? Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente pergunta para o seu coração. Por isso que nós precisamos estarmos sempre em equilíbrio entre a razão e a emoção. O que faz o seu coração vibrar nessa história, nessa decisão que você precisa tomar? E aí você toma conforme seu coração, porque é ele que está sempre no caminho certo, digamos assim. O valete de espadas é aquela pessoinha que ainda não aprendeu a lidar com os desafios. Às vezes aqui são pessoas jovens, né? E inexperientes, que se sentem incapazes e ela ainda não entendeu como que ela resolve os problemas, como que ela enfrenta os desafios. E a espada por si só, ela vem falando em justiça, em honra, em caráter, em bom senso, em bons princípios. Então, quando a gente tem em mente tudo isso, quando a gente tem a nossa fé inabalável, eu sei que nem sempre é fácil, mas se a gente acreditar num Deus maior, num ser que rege esse universo todos os dias, que para ele tudo é possível, a gente não pode perder a nossa fé. A gente precisa acreditar que se essas dificuldades apareceram em nossas vidas, é porque Deus sabe que nós temos capacidade de resolvê-las. Então, nós precisamos ter em mente que se isso apareceu em nossos caminhos, é porque nós temos capacidade de resolver. Mas nós precisamos estar sempre ligados com a nossa espiritualidade, pedindo a Deus que Ele nos conceda sempre o aumento da nossa fé, para que a gente não esmoreça, porque quando a gente não acredita em mais nada, você não tem aonde se apegar, você não tem aonde conseguir forças. Exaustão, o 9 de paus, olha aqui. O 9 de paus é justamente aquela situação que o 9 parece que tem duas cartas. O 9 ele traz que nós já somos experientes no 9, nós já vamos fechar um ciclo. Só que aqui ele está em exaustão, ele está cansado. Aquela situação que você fala, poxa vida, não consigo mais
lidar com isso. Tá me machucando, tá muito complicado, tá difícil, tá uma dificuldade imensa para minha exaustão física desse momento. A gente pensa em desistir, mas a carta do Osho vem trazendo a maturidade que nós precisamos ter para enfrentar com os desafios. Aqui tem várias peças que a gente não consegue ver direito aqui, que a gente precisa ter maturidade para enfrentar as coisas que estão na nossa vida, porque cada um tem um desafio diferente. Para uns pode ser pouco, e esse mesmo pouco para uns pode ser muito para outros. Depende do estado de espírito que você se encontra, depende da tua espiritualidade, o quão você está ligado com a sua espiritualidade, o quão você acredita num ser maior, o quão você acredita nas suas capacidades para lidar com esses desafios todos. Mas a principal linha que essa carta nos traz é que nós não podemos simplesmente desistir, porque existem muitas pessoas à nossa volta que dependem de nós, das nossas atitudes, dos nossos encarar da realidade, para que a gente consiga fechar um ciclo de uma maneira um pouquinho mais leve, mais perspicaz, que a gente possa assim continuar tendo a fé que a gente sempre teve. E quando a gente não consegue decidir por nós mesmos, nós temos que de todo o coração entregar para que o universo dê mais uma força para que a gente possa assim seguir, porque tem coisas que somente cabe a nós, mas tem coisas que cabe ao universo nos proporcionar naquele momento, mas nós precisamos acreditar e entregar. Que nós sejamos gratos todos os dias, principalmente ao acordar de manhã, porque nós vamos ter um período inteiro pela frente para que a gente possa fazer tudo diferente. Então essa foi a mensagem deste momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.